Final do BBB realmente começa a ficar sem nada. Vamos ser sinceros, não tem nada acontecendo no BBB. Não aconteceu nada de tão interessante de ontem para hoje. Isso diminui muito, o conteúdo diminui bastante nas últimas semanas. Se no começo, aqui no Faropop, eu posso pessoalmente falar que eu tinha dificuldade em ter que dar conta de 26 pessoas, agora que só tem 11, a gente só tá vendo mesmo o conteúdo flopar lá dentro do BBB. E vai continuar assim até o final mesmo. É normal, o conteúdo tende agora a se concentrar naquelas pequenas conversas e nos pequenos movimentos, porque os grandes movimentos que a gente espera do BBB só vão acontecer no paredão, só vão acontecer na eliminação e outros momentos mais importantes. No sábado, a gente inclusive te contou o que rolou de mais importante ali. Só que a madrugada de sábado para domingo foi muito sem graça. Sério, não aconteceu absolutamente nada de importante, nada de relevante ali. O que foi, aliás, mais importante, as conversas mais importantes, a gente vai falar para vocês aqui. Aconteceram uma ou outra conversa ali realmente importante que vale a pena a gente destacar aqui. E não tem mesmo por onde a gente começar esse resumo aí, se a gente não for dar uma olhada no que aconteceu ontem à noite com a Lady, lá no quarto da Plantana. A Lady tava lá conversando com a Plantana e agora ela falou que ela quer ir pro paredão mesmo, porque tá na hora dela ir pro paredão, tá na hora dela saber o que o público pensa dela. A Lady literalmente pediu pra Plantana pra que ela caia no paredão e que se ela voltar, ela volta com a faca nos dentes. Aí a Lady conversou, disse que ela precisava ainda saber se ela estava no jogo e que agora ela consegue entender melhor o Rodriguinho quando ele pediu para sair diversas vezes, quando ele pediu para ir para o paredão diversas vezes, porque ele já não estava mais com vontade de permanecer ali, porque o Rodriguinho também precisava saber se ele ainda estava no jogo, se ele ainda era relevante para esse jogo. Aí a Lady conta que ela sente que ela já tá fazendo hora extra lá no BBB. A Lady chegou a essa conclusão, viu? Ela tá mesmo fazendo hora extra no BBB. E ela só tá lá porque tinham outros ranços maiores do que ela. Porque senão, ela já tinha sido eliminada há muito tempo. E aí lá na academia tava o Bila conversando com a Plantana. Aí o Bila comentou que ele também nasceu no Brás, que ele também trabalhou no Brás, igual a Bia. Aí ele disse que quando ele foi expulso de casa pela mãe dele, ele trabalhava no Brás, na feira. E ele diz que por causa disso, dessas similaridades, ele admirava a Bia. Só que agora ele vê que a Bia se sente superior aos demais colegas e que nos primeiros dias do BBB ela não era assim. Aí a Lady, que tava lá conversando com o Bila, diz que ela ainda gosta da Bia e que é dela mesmo fazer essas publis, que é dela mesmo fazer essas coisas, porque ela trabalha com isso e que ela vai fazer muito dinheiro aqui fora caso ela não vença o BBB. E aí a Plantana diz que a Alane também nunca foi de desrespeitar os artistas e que agora ela tá fazendo isso porque, pelo que a Plantana falou, a Alane não gosta de se sentir atrás. Se as outras amigas estão fazendo, ela vai lá e faz igual. E sim, gente, a Alane tem essa característica, especialmente com outras mulheres. Nem tanto com os homens, mas com as outras mulheres a gente percebe que ela tem esse senso de competitividade. Então, se a Bia tá se destacando, obviamente que ela vai querer se destacar também. Se a Bia tá fazendo determinada coisa, obviamente que ela vai fazer a mesma coisa também. A Alane, ela tem muito disso.
Isso aí é uma característica, não sei se positiva ou negativa da personalidade da moça, mas ela tem essa característica sim. Observem com mais atenção o que a Alane faz, como é que ela se comporta nessas situações. E aí, rolou uma conversa do Davi com a Isabelle sobre essa fofoca da Alane, ela, o Matheus. Aí a Isabelle quis saber o que o Davi achava e tal. É o mesmo papo de sempre, sabe, gente? Aquele loop infinito que não sai do lugar. Aí o Davi disse pra... vamos lá, de novo, porque às vezes eu me perco aqui no meio dessas imagens. O Davi disse pra Isabelle que se ela realmente está seguindo o coração dela e tá mandando o coração dela, e o coração dela, aliás, tá mandando ela fazer alguma coisa, então que ela faça o que o coração dela mandar. E que se ela tá com vontade de ficar com o Matheus, que ela fique com o Matheus. Se ela não tá com vontade de ficar com o Matheus, que ela não fique com o Matheus. Se ela gosta de dançar com o Matheus, então que ela dance com o Matheus e tá tudo bem. Então ficou só nesse loop infinito, só destaquei aí, porque era o que tinha, né? A conversa mais importante da noite foi o que aconteceu entre a Pitel e a Fernanda sobre esse estranhamento entre elas. A conversa começou primeiro com a Fernanda relatando que ela xingou a produção lá por causa da peça que estava escondida dentro do espelho na prova do anjo. E aí, aos poucos, a Fernanda foi introduzindo a conversa. Ela disse que ela nunca viu a Pitel como uma adversária de jogo e que não gostou quando a Pitel disse que se houvessem 10 Fernandas no jogo, aquilo não ia acontecer. Originalmente, a Pitel falou que se tivessem 10 cunhãs no jogo, o jogo não ia acontecer. E aí, isso depois foi estendido à Fernanda, porque a Fernanda fica dentro do quarto dormindo praticamente o dia inteiro. Então a Fernanda disse que ela ficou muito triste, porque quando ela se deu conta, ela e a Pitel estavam competindo e não estavam mais jogando juntas. E que se for assim, ela ia pensar no dela, porque ela é tão merecedora de vencer o BBB quanto qualquer outra pessoa ali dentro. Aí a Pitel disse para Fernanda que ela só citou o exemplo da Isabelle apenas para dizer que ninguém questionava a Bia. E se ninguém questionava a Bia, questionava as decisões da Bia, porque a Bia era a líder, o jogo de fato não andava e era isso que ela estava se referindo. Só que aí a Fernanda disse que ela ficou bastante incomodada porque a Pitel deu a entender para os colegas dela que ela estava começando a se destacar mais nesse jogo. Aí a Fernanda relembrou da mala, relembrou lá do poder do falso. A Fernanda disse que ela ficou incomodada porque a Pitel deu a entender para os colegas lá que ela tinha encontrado o poder, sendo que a Fernanda disse que foi ela que abriu a bolsa, foi ela que encontrou a caixa, foi ela que leu o card. E aí as duas tiraram para o ímpar para saber quem é que ia ficar com o colar do tal poder do falso. E aí o colar acabou deixando a Pitel mais forte e ela nem tanto. E ela disse que ela igualmente precisava se sentir forte nesse jogo, porque ela igualmente também tem adversários lá dentro. Aí a Pitel admite que pareceu que elas de fato estavam competindo, só que nunca tinha sido essa a intenção dela. Aí a Fernanda diz que o Brasil pode achá-la uma imbecil, mas ela decidiu e escolheu que ela não queria competir com a Pitel e que ela fez isso por amor. E aí ela reclamou também da aproximação da Pitel com o Buda. Ela disse que o Buda tá cercando muito a Pitel e é como se o Buda quisesse, de uma certa forma, se meter na relação das duas, como se o Buda quisesse afastar as duas. E no fim, a Pitel disse que ela não quer competir com a Fernanda e que ela vai com a Fernanda até o fim desse jogo. E aí, depois de se resolverem, a Fernanda também disse que ela não tem dúvida da força do Davi, que ela sabe que o Davi é forte. Aí a Pitel também falou que ela não acha que o Davi seja irrelevante, até porque a Ivete Sangalo falou da mulher dele,
e que por isso ele deve ter alguma força aqui fora, além das outras pistas que ela detectou ao longo dos dias, como a Sabrina Sato saber a idade dele e outros pequenos detalhes. Aliás, se não fosse isso, eles nem saberiam qual os maiores, nem chegariam perto de saber qual seria o dos maiores favoritos dessa edição. Enfim, essa edição aí já ficou marcada mesmo como a edição do Davi. Davi fez por merecer se tornar o protagonista do BBB 24. O BBB 24 vai ser lembrado como o BBB do Davi, porque tudo ali girou no entorno dele. Nunca um personagem foi tão importante nesse jogo quanto o Davi. E aí, eles estavam lá no quarto das fadas. Noite de sábado, realmente sem festa, não estava acontecendo nada, não tinha nada demais. E aí tava lá o Matheus, tava lá a Isabelle dormindo, aí tocou o Castigo do Monstro. Aí eles foram lá dançar, se acordaram, saíram lá para dançar. E depois que a Pitel terminou a conversa dela com a Fernanda, ela foi fazer uma torta de goiabada. Ela foi fazer esse doce aí, enquanto todo mundo ali dançava. E depois que as fadas terminaram de dançar, lá estava a Pitel concluindo a torta de goiaba. E aí, quando eles voltaram para dentro, tanto o Davi, quanto a Bia, quanto a Alane viram, acharam aquela torta que ela estava fazendo. Aquilo tudo tava bonito, tava cheiroso. E aí a Pitel falou, a gente que tá na xepa merece também. E aí ela pegou a torta e ofereceu a torta para eles. Tanto que eles pegaram a torta e comeram a torta, praticamente metade dela ali. Ela tinha acabado de fazer a torta. E aí todo mundo elogiou a Pitel, o Davi pediu palmas pra Pitel, porque ela fez a torta tava boa, tava gostosa. E aí eles disseram que queriam guardar pro café da manhã e tal. A Pitel, inclusive, quando saiu de lá, e ela disse, eu já consegui uma forma de não ser votada, já consegui uma forma de não ter mais votos, porque ela fez aquela torta toda, ela fez tudo ali e conseguiu inclusive mais corações no queridômetro, exatamente por causa da torta que ela fez. E aí depois ela mesma falou lá pro Bila, pra Lady, que ela agora também tá usando as mesmas armas do Davi. De fato é a mesma arma do Davi, que é a que ele faz, ele costuma cozinhar pra todo mundo também. Só que a Pitel fez um doce, né, pra dar uma adocicada na vida deles ali na xepa, já que lá na xepa eles não têm direito a essas coisas. E aí a conversa deles ali de madrugada foi só isso, gente, foi pouquíssima coisa, não teve muitos movimentos ali, as meninas lá dormindo, tentando confabular como é que vai ser o paredão, a Bia e a Alane tentando entender como é que as coisas vão rolar ali e tal. Sempre a mesma coisa, gente. Foi a mesma coisa de sempre. Aí a Plantana lá no quarto do líder acionou um card lá pra ligar o Castigo do Monstro. Aí quando todo mundo já tava indo dormir, a Pitel começou a revelar quais eram as opções de voto que ela tinha nesse momento. E ela listou as prioridades dela. Que primeiro ela ia votar no Matheus. O Matheus, se não fosse um indicado ali, se não fosse o mais votado do grupo, o voto dela pelo menos seria do Matheus. E depois do Matheus, ela ia no Davi. Caso o Davi seja um indicado pro paredão e tal, ela vota na Isabelle. A Isabelle é a terceira da lista. Ela falou, inclusive, que o Davi nem é uma grande opção de voto dela nesse momento, mas acabou se tornando esta semana em específico, porque ela não queria mandar a Alane e a Bia pro paredão, porque as duas acabaram de voltar de e o Davi está há 15 dias sem ir pro paredão. Então, tá na hora de mandar o Davi de novo pro paredão, foi o que ela decidiu ali. E aí, os gnomos meio que concordaram com isso, que eles vão acabar também seguindo os votos da Pitel, que eles vão votar do Matheus, e que se o Matheus não puder ser votado por alguma coisa relacionada ao poder dele, que eles não sabem que poder é,
eles também disseram que a opção seria a Alane, porque por mais que ela tenha ido e voltado do paredão, a Alane também poderia cair lá de novo, né? Só que dessa vez votada pela casa. Enfim, ela meio que já falou que a opção dela é essa aí e tal. E que a Isabelle é a última da última opção da lista dela. Ela ainda tem mais ranço das meninas, ela tem mais ranço da Bia, tem mais ranço da Alane do que da Isabelle. A Isabelle só entraria aí numa questão de logística. E aí ela falou que se ela for pro paredão e ela tiver que puxar alguém, ela vai puxar a Isabelle, ela não vai puxar a Alane, ela não vai puxar a Bia. Ela também falou que muito provavelmente a Plantana vai indicar o Davi direto, justamente para ele não correr o risco de voltar na bate-volta. Então vão botar ele mesmo ali e as opções seriam essas mesmas aí. Aí depois dessa conversa toda, a Plantana subiu lá no quarto do líder, acionou o castigo do monstro ali, ficou vendo o castigo do monstro junto com a Lady ali. E aí ela e a Lady ficaram confabulando como é que ia ser o poder coringa, o que poderia ser o poder sem volta e tal. E aí a Plantana falou que pelo nome ela acha que seja algo relacionado à prova bate-volta. Ou tirar a chance de alguém fazer a prova bate-volta, ou indicar alguém para o paredão e esse alguém não vai ter direito a ir para bate-volta. Pelo que ela entendeu é isso. Ela acertou que de fato a dinâmica é essa. A pessoa não vai poder fazer a bate-volta, ela vai ser vetada. E o Matheus deve fazer isso com qualquer um dos gnomos que cair no paredão. E aí tiveram lá várias brincadeiras que eles fizeram durante a madrugada. Eles se deitaram ali no puff e pegaram uma câmera do celular, tiraram a foto e disseram que essa seria a foto que ia ficar em preto e branco, porque cada um ia embora e tal. Aí depois o Buda começou a falar outras coisas, que ele só vai pro paredão se ele for o segundo mais votado, porque caso ele não seja o segundo mais votado, ele não vai pro paredão e tal, e que é muito provável que se o Davi tiver direito a um contragolpe, ele vai puxar a Lady. Aí, se o Matheus tiver direito a um contragolpe, ele vai puxar o Bila ou vai puxar a Fernanda e tal. Então, assim, até a Pitel falou que se o Matheus for coerente, ele vai puxar o Bila, ele não vai puxar a Fernanda e não vai puxar nenhuma delas. Enfim, isso foi só o que eles conversaram ali, foi só o que eles decidiram ali. Ah, teve outra coisa interessante também, que foi a Plantana. Lá com eles, a Plantana disse que qualquer empate que tiver entre um gnomo e a Isabelle, ela vai salvar a Isabelle e vai o gnomo pro paredão. Então, eles também já começaram a confabular. A gente tem 5 votos, a gente precisa ir no alvo certo para não correr o risco de empatar e a Giovanna ter que desempatar a favor da Isabelle. Então eles realmente já armaram a estratégia deles. Vão votar em cima do Matheus. Matheus vai direto pro paredão. Então a Pitel também não gostou muito dessa revelação aí que a Plantana fez. Mas querendo ou não, a Isabelle ainda tem uma certa prioridade para a Plantana. A Plantana não ia botar a Isabelle ali. Só vai botar na Isabelle quando a coisa for se aproximando, quando não tiver mais opções. Mas aí é outra história. Já se aproximou da final, não tem muito o que fazer. Aí, em outro momento, o Bila disse que ele vai começar a se despedir da casa, porque se ele for pro paredão, ele vai sair mesmo. Então, ele ia começar a distribuir roupa, ia começar a distribuir os pertences deles ali pelos colegas e tal. Foi um chororô horrível ali, chororô e tal. Aí a Lady falou a mesma coisa, que se ela bater no paredão, ela vai cair, ela vai sair e tal. Uma coisa chata, chata mesmo. E aí o domingo no BBB foi absolutamente sem graça. Pensa numa coisa sem graça. Todo mundo foi dormir cedo. O Davi acordou muito cedo. Acho que
Acho que o Davi acordou, era umas 5, 6 horas da manhã. Vocês sabem, o Davi acorda muito cedo. Aí o Davi foi limpar a casa, foi fazer comida. A Isabelle tinha também acordado cedo para cumprir o castigo do monstro. E aí ela foi no banheiro, viu que ele estava limpando o banheiro. E aí ele disse que o banheiro ali estava fedendo. Ela também reclamou que o banheiro estava fedendo. Inclusive a cara dela nesse momento aí foi muito engraçada, porque ela viu, ela sentiu ali. E aí ele falou pra ela que ele ia limpar aquele banheiro, que ele já tinha limpado 2 dias atrás, mas que alguém tinha urinado fora do vaso, que tava sujo o chão, que tava uma imundície, que tava sujo, tava uma porcaria, uma porqueira ali, que ele ia limpar aquele banheiro, que ele não ia ficar naquele banheiro. E tanto que a Isabelle falou que o banheiro que fica no quarto das fadas não fica tão sujo assim, não é tão mal cuidado quanto o banheiro principal que todo mundo usa. Vai ver, porque o banheiro das fadas, que fica no quarto das fadas, só eles usam, porque é o mais perto, é o mais cômodo ali. Eles não vão sair do quarto deles para usar o banheiro principal. Mas foi só isso aí que eles começaram a falar de manhã. Davi limpou a casa, fez a faxina que ele costuma fazer e tal. E aí, depois desse papo aí sobre limpeza com a Isabelle, começou a montar ali as coisas do almoço, comida, essas coisas que o Davi sempre faz. E aí teve uma cena que viralizou nas redes sociais hoje à tarde, que foi o Bila. O Bila esqueceu uma frigideira, ele colocou azeite numa frigideira e esqueceu essa frigideira com o azeite no fogão. E aí o negócio pegou fogo ali. Aí o Davi agiu prontamente, pegou a panela, jogou a panela dentro da pia. Aí o Bila começou a dizer que ele esqueceu completamente dessa panela, que ele esqueceu completamente o que estava acontecendo ali, que ele nem imaginava que isso poderia acontecer. Até a Fernanda deu um conselho para ele, que se uma panela pegar fogo, ele tem que botar uma tampa, não pode botar água, porque se botar água é pior. Então, eles foram lá. E aí, o Davi foi pra academia conversar com o Matheus, conversar com as meninas. E aí, foram tentar decidir como vai ser os votos deles hoje à noite. Foi muito sem graça. A gente já sabe que eles estavam ali já tendo como alvo o Bila ou a Lady. E aí ele perguntou pro Matheus qual era a prioridade de voto dele. Aí o Matheus falou que uma das prioridades de voto dele era a Lady, porque ele não gostou do que a Lady fez pro Davi. E ele também não gostou da atitude dela com as meninas, então ele votaria na Lady. Aí o Davi disse que a prioridade dele é justamente a Lady, que ele quer votar na Lady e não no Bila. E aí depois a Alane acabou entrando ali e eles começaram a definir que a prioridade deles é a Lady, depois é o Bila. Aí o Matheus falou que se ele tiver direito a um contragolpe, porque ele acha que ele vai ser o mais votado da casa, ele vai puxar o Bila direto pro paredão. E aí o Davi falou para as meninas que estavam ali que ele nunca vai esquecer o que a Lady fez para ele. E aí ele mesmo falou, eu quero que ela vá embora, eu quero que ela seja eliminada, que a atitude que ela teve com ele nunca vai esquecer, que ela pegou as roupas dele, que ela jogou as roupas dele na piscina. Ele falou que isso ficou marcado na mente dele, que até depois do programa ele vai lembrar disso e que isso vai continuar gravado aí pro resto da vida dele, que isso com certeza tá repercutindo muito aqui fora e que deve as pessoas estarem comentando ou não do que aconteceu. O fato é que ele falou que ele nunca vai esquecer disso. Aí a Alane concordou que aquela cena foi horrível, o Matheus também concordou que a cena foi horrível. Aí o Davi disse que, além de ter sido horrível, aquela cena foi humilhante, porque ele teve que descer para a piscina, pegar as roupas dele e ela ainda ficou olhando lá para a cara dele, rindo da cara dele e ainda provocando ele, fazendo com que ele tentasse agredi-la. Basicamente, quem lembra dessa cena, eu falei isso naquele dia. A Lady, ela provocou, ela queria de fato cavar uma expulsão do Davi. Ela tentou de todas as maneiras,
Por que ela tentou? Porque o Davi conseguiu tirar a Vanessa. E eles nunca acreditaram que a Vanessa tivesse, de fato, agredido o Davi. Só que aí, quando eles saírem, eles vão descobrir que o Davi foi, sim, o que fez a denúncia e tal. Que a Globo deixou nas mãos dele a decisão de expulsar a Vanessa ou não. E vão ver a própria entrevista que a Vanessa reconhece que ela, de fato, encostou no Davi, que ela de fato agrediu o Davi dentro das regras do jogo, apesar dela dizer que se fosse o contrário, ela não faria isso e tal. Enfim, eles já se deram conta lá dentro que a expulsão da Vanessa foi estranha no primeiro momento. E a Lady continuou com isso na cabeça, por isso que ela tentou de todas as maneiras uma forma de cavar a expulsão do Davi. E não se enganem, que se ela cair no paredão hoje à noite, amanhã ela vai estar no Sincerão, ela vai tentar de todas as maneiras, de novo, fazer barraco para ver se ela consegue cavar uma expulsão do Davi. E eu acho que ela não vai conseguir, ela só vai conseguir aumentar a rejeição dela. E aí, o Davi fala para as meninas que as pessoas ali que estão andando com a Lady estão passando a mão na cabeça dela, e ele não concorda com as atitudes da Lady, ele não concorda com o que ela fez com ele e tal, e que tá na hora dela ir embora. E aí a Bia entrou na conversa também e disse que ela não gosta quando a Lady diz que o Davi tá manipulando as meninas e que as meninas são manipuláveis. Foi isso aí que elas falou ali. E aí eles fecharam que a primeira opção de voto deles vai ser justamente a Lady. Os 4 vão votar na Lady. Davi, Matheus, Bia e Alane vão direto na Lady. A Alane até falou que se ela pegasse o líder, ela colocaria a Lady direto no paredão. Não só por causa das coisas que ela fez pro Davi, mas por causa das coisas que a Lady fez pra ela. E aí eles fecharam, a primeira opção de voto deles vai ser justamente na Lady. E aí, em paralelo a isso, acontecia o almoço do anjo da Pitel. Pitel ali recebeu a mensagem da família dela, a mensagem do cônjuge dela, né, do namorado. Eles estão colocando a palavra cônjuge ali. Eu acho que é porque os dois vivem juntos, mas tem essa relação aberta, mas não são oficialmente casados e tal. Se a ideia era tentar, de alguma forma, mostrar que o cara tava decepcionado com ela, eu acho que não colou, porque ele tava relativamente até bem mais solto nesse segundo vídeo do que no primeiro vídeo dele pra ela, há algumas semanas atrás. A Fernanda até comentou isso, que pareceu que ele tava bem mais solto nesse segundo vídeo do que na outra vez. Diferente, por exemplo, do que tá acontecendo com o Buda, né? Seria engraçado se o Buda tivesse ganhado essa prova do anjo e não recebesse o vídeo da Camila pela segunda vez. Aí ele ia se ligar que tinha alguma coisa errada. A Pitel se emocionou, tava feliz. E aí ela também começou a especular o paredão, falou que se ela cair no paredão, que se ninguém votar no Matheus e ela cair no paredão, ela vai puxar o Matheus se ela tiver um contragolpe e tal. Enfim, foi só isso aí que aconteceu no almoço do anjo, não foi nada assim de tão relevante. Mas as meninas ali fecharam também a questão que elas precisam votar mesmo no Matheus, que muito provavelmente elas vão conseguir colocar o Matheus direto no paredão. E aí lá na academia o papo continuava sobre a formação do paredão. Matheus disse que se ele puder puxar alguém direto no paredão, ele vai puxar o Bila. E aí ele falou que muitas coisas que ele vê o Bila fazendo, por exemplo, ele acha contraditório, porque o Bila tá toda hora querendo apontar o dedo na cara das pessoas, apontando o erro dos outros. E aí o Bila diz que joga sozinho. Mas como que ele joga sozinho? Porque o Bila tá lá do lado das pessoas que estão votando nele, que aquelas pessoas dos gnomos são um bando de falsos com o Bila. E aí o Bila tá de tudo no meio daquele povo todo, o que torna ele falso também. Então essa seria a justificativa que o Matheus falaria para puxar o Bila. E aí
o Davi estava pontuando que provavelmente os gnomos vão votar no Matheus, e aí a casa tem a opção de votar nele ou na Alane. Só que aí, como a Alane já voltou de 5 paredões, provavelmente a Plantana vai colocá-lo direto no paredão. E aí a Bia também falou que também ela concorda com essa visão do Davi, porque é muito provável que sim, a Plantana indique o Davi única e exclusivamente porque a Alane acabou de voltar de um paredão junto com a Bia. E aí ele também falou, a casa não vai votar na Alane, a casa vai votar no Matheus, e o próprio Matheus falou. Aí a Bia começou a falar ali que eles estão movimentando o jogo de uma certa forma e tal, porque eles já perceberam que a Lady e o Bila podem até ser eliminados de uma forma muito fácil, porque eles nunca foram pro paredão. E aí a Fernanda não seria uma opção, porque a Fernanda já foi para 2 paredões, que ela já foi, já voltou, e que os dois, o Bila e a Lady, estão se aproximando da final sem nunca ter enfrentado um paredão. E aí começou ali a especulação dos votos. Como é que esses votos iam se dividir? O Davi explicou a estratégia que eles montaram para a votação de hoje. Ele falou isso para a Isabelle. E pela primeira vez a Isabelle admitiu que agora ela tá jogando com eles. Ela admitiu isso e ela falou, é a primeira vez que a gente tá falando sobre jogo junto aqui. E aí o Davi disse que a Isabelle dessa vez vai votar diferente deles. O Davi acertou que a dinâmica de hoje vai ser o primeiro e o segundo mais votados. Que se os dois grupos votarem 5 votos em uma única pessoa, o jogo vai empatar. Então, vai ser a Giovana que vai desempatar e ela vai mandar uma fada direto pro paredão. E aí, uma pessoa precisa votar diferente para que não aconteça isso e que também tenha essa opção, porque eles lembraram que a Vanessa Camargo, quando caiu no paredão, ela caiu por apenas 1 voto, porque ela foi uma segunda mais votada. Então ele tá pensando nisso, que essa dinâmica pode se repetir. E aí ele falou que não dá para empatar esse jogo, que eles precisam de fato tirar esse poder da Plantana, que a Plantana não pode ter o gostinho de mandar mais uma fada pro paredão. E aí o Matheus falou que se tiver também uma terceira pessoa, um votinho só pode fazer com que essa pessoa caia direto no paredão. E aí a Isabelle explica que para ela isso não fazia muito sentido, porque se fosse assim, os dois acabariam indo pro paredão. Aí o Davi disse para ela que não seria assim e disse que ela não entendeu como é que isso vai funcionar. A Isabelle começou a dizer que se for os 5 de um lado e os 5 de outro, de uma certa forma, os dois estariam no paredão, por essa lógica do primeiro e do segundo mais votado. Aí o Davi disse que não, porque a Plantana ia desempatar. E aí o Davi explicou que não, que a Plantana ia desempatar e que o segundo mais votado seria justamente o voto divergente, e não os dois que levaram 5 votos. E aí o Matheus reforça que se tiver o segundo e o terceiro mais votados, um votinho vai ser mais do que suficiente. E aí a Isabelle entendeu aonde ele queria chegar. Na votação do confessionário, ele disse que eles vão precisar dar uma diversificada nos votos para não empatar, para a Giovana não ter o prazer e o gosto de jogar mais uma fada para o paredão. E aí eles definiram as opções de voto. Em primeiro lugar, eles vão votar na Lady. Em segundo lugar, eles vão votar no Bila. E em terceiro lugar, no Buda. E aí, o Matheus falou que se ele de fato tiver direito a um contragolpe, ele vai puxar o Bila direto pro paredão. E aí as fadas chamaram a Isabelle e eles chegaram à conclusão de que a Isabelle precisa fazer um voto diferente deles, justamente por causa dessa dinâmica do segundo ou do terceiro mais votado. E aí ela falou que ela vai acabar votando
que ela tem as opções de votar no Bila, ela tem a opção de votar na Lady, porque ela também não concorda no o que a Lady fez pro Davi, que ela não gosta desse jogo da Lady, então que ela de uma certa forma acabaria também votando na Lady. E aí o Matheus disse para ela que então que ela vote em uma terceira pessoa longe da Lady ou do Bila, para que aí essa dinâmica dê certo e eles consigam mandar mais uma pessoa para um paredão. Tanto que o Davi falou, a gente está na minoria de qualquer maneira, então a gente pode fazer alguma coisa se a dinâmica for o segundo mais votado. A gente vai ter pelo menos a chance de mandar uma pessoa direto para o paredão. E aí eles chegaram toda essa conclusão. Eles vão basicamente fazer com que a Isabelle vote diferente deles nesse paredão, para justamente tirar o poder da Plantana de mandar mais uma fada se ocorrer um empate. E aí o próprio Davi falou que ele acha que ele vai ser mesmo o indicado pela Plantana, e que o Matheus também vai ser o alvo de voto nos gnomos, porque é muito mais fácil, inclusive. Aí tanto que o Matheus até falou que pode ir lá, eles tentarem até ter colocado o nome da Isabelle como opção, só que os gnomos não vão votar na Isabelle, eles não vão desperdiçar voto e vão votar justamente nele, porque a Isabelle tem uma certa proteção da Giovanna, que a Giovanna não teria coragem de mandar a Isabelle pro paredão. Nesse momento, a Plantana disse que não. Então, eles já se decidiram, os grupos já fecharam essa questão do voto. A Isabelle, então, confirmou que ela vai votar separado de todo mundo ali, que ela não vai mais votar no mesmo alvo que os 4 vão votar. Então, vai ser a Lady, esses 4 votos aí, e ela vai votar em qualquer outra pessoa. E aí, depois disso aí, tanto o Davi quanto as meninas foram lá se vestir, começaram a encenar uma peça ali. Davi se vestiu de vovó Poranga, as meninas ali, aí começaram a fazer todo um teatrinho ali. E lá dentro da academia, porque eles estavam dançando, performando, o Bila disse que ele não consegue ser desse jeito, que ele não consegue ser essa pessoa, que ele acha que isso é muita falsidade, que ele acha que isso aí é muito ruim. É sério. Ele falou isso aí só porque a Bia, o Davi, a Isabelle, o Matheus estavam lá se divertindo, eles estavam só brincando, mas ele falou que não consegue ser assim, que acha que isso é falsidade. É por isso que o Bila tá num jogo que ele não consegue sair, ele não consegue mais mudar, modificar, porque ele simplesmente já se perdeu nessas palavras dele. O cara é muito chato, chatérrimo. E aí a Plantana, assistindo tudo isso, disse que o pessoal das fadas adora fazer um VT, que ela não gosta disso, porque eles não respeitam ninguém e tal. Sério, os caras estavam dançando ali a música do monstro, estavam lá se divertindo e a Plantana estava incomodada com o fato deles estarem se divertindo. A Plantana, ela é muito chata também quando ela quer ser. Ela é chatérrima, parece que tudo incomoda essa mulher, chatérrima. E aí, a gente só vai especular agora, porque a gente já tem as informações que a gente precisa. Então, a gente já sabe que a Pitel hoje não vai ser votada, está imune, e a indicação da Plantana provavelmente vai ser no Davi, a menos que ela queira surpreender e que o ranço pela Alane fale mais alto. Ela bota a Alane. Eu sei que eu falei aqui outras vezes que eu achava que ela ia na Alane. Mas aí, depois de ver essa movimentação dela ali, depois de ver tudo que ela falou do Davi, das meninas ali, muito provavelmente ela vai direto no Davi. É o lógico, pode ser que isso mude, tá? Não é uma certeza 100%. Mas eu vou colocar que ela vai votar no Davi. O Davi vai ser um indicado direto. O primeiro mais votado na casa vai ser o Matheus. Ele terá 5 votos, os 5 votos dos gnomos. O segundo mais votado da casa vai ser a Lady. A Lady terá os 4 votos das fadas. E aí, os contragolpes. O Matheus vai puxar o Bila e a Lady certamente puxará a Isabelle para o paredão.
Aí entra em ação o poder coringa do Matheus. Matheus vai vetar uma pessoa de fazer a prova bate-volta. Certamente ele vetará a Lady. Vai mandar a Lady diretão pro paredão. Aí vão fazer a prova bate-volta o Bila, ele e a Isabelle. Basicamente vai ser assim que a gente vai ver a formação do paredão. Então vamos lá de novo relembrar. Davi pela líder, Matheus primeiro mais votado, Lady segunda mais votada, Bila pelo contragolpe do Matheus e Isabelle pelo contragolpe da Lady. E aí o veto do poder coringa certamente vai ser em cima da Lady para garantir que a Lady vai direto pro paredão e não vai ter chances de voltar. Pode ser que isso mude, pode ser que até mais tarde eles tenham lá outra ideia e alterem isso, pode. Eu acho muito difícil. Mas tá aí, eu acho que a especulação que eles fizeram hoje, eles conseguiram acertar a dinâmica, os dois lados conseguiram acertar, que a dinâmica vai ser do primeiro, do segundo mais votado, que vai ter contragolpe, conseguiram acertar também o poder coringa, então já tá meio que claro para eles que o jogo vai andar dessa maneira. Então hoje, depois do programa na Globo, depois da formação do paredão, a gente vai estar ao vivo aqui no Faropop pra gente comentar aí a formação desse paredão, se a gente mesmo vai ver o Davi, o Matheus, a Lady, o Bila e a Isabelle lá. E quem deles vai escapar do paredão. Eu tenho quase certeza que, olha, a gente vai acabar vendo um paredão de 2 gnomos e um paredão de 2 fadas no final. A gente se vê daqui a pouco e aí daqui a pouco a gente comenta isso. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.